Quando eu estava crescendo, meu pai e eu morávamos com meus avós. Meus pais me tiveram enquanto eram adolescentes e meu pai ganhou a guarda completa porque ele morava com meus avós. E minha mãe estava apenas morando com amigos aleatórios, indo de casa em casa a cada poucas semanas. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram e eles me mimavam. Quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu de câncer. Esta história acontece cerca de 5 meses após ele falecer, num sábado, e meu pai estava no trabalho. Minha avó decidiu me levar ao McDonald's para almoçar, e como qualquer criança de 6 anos, eu estava muito animada. Então fomos até o McDonald's, que ficava a cerca de 2,5 km da nossa casa, fizemos nosso pedido e sentamos para comer. Naquele momento, éramos as únicas comendo lá dentro. Cerca de 10 minutos depois de nos sentarmos, um homem desgrenhado entrou, fez seu pedido e sentou-se na mesa diagonalmente à nossa frente, à esquerda. A área em que morávamos era de classe média e alta, então esse cara parecia bastante deslocado. Minha avó estava de costas para ele, mas eu podia vê-lo perfeitamente. Esse homem tinha pelo menos 55 anos, com cabelos brancos e barba sujos e desgrenhados. Ele vestia shorts azuis, uma camiseta branca também meio suja e sandálias. É incrível como isso aconteceu há 21 anos, mas eu consigo me lembrar como se fosse ontem. Então, notei que debaixo da mesa esse homem tinha algo rosa escuro e enrugado em seu colo, e ele continuava olhando para mim e esfregando a cada poucos segundos. No jardim de infância, aprendemos sobre o perigo de estranhos e os toques bons e ruins, e aprendemos quais partes do nosso corpo as pessoas não deveriam tocar. Cliquei na minha cabeça de 6 anos que esse homem não deveria estar expondo aquilo, nem fazendo o que estava fazendo. Fiquei realmente enjoada e nervosa. Não queria contar para minha avó ali porque pensei que o homem poderia nos machucar se eu dissesse. Se meu pai estivesse lá, eu teria falado algo porque meu pai era meu herói e poderia enfrentar qualquer um. Em vez disso, coloquei minha caixa de Happy Meal na frente do meu rosto para bloquear minha visão desse cara. Eu tinha cerca de metade da minha comida sobrando, mas naquele ponto eu tinha perdido o meu apetite. Minha avó perguntou se eu estava satisfeita, e eu apenas concordei com a cabeça dizendo que sim. Eu era, e ainda sou, muito pequena, então não terminar uma refeição completa não era novidade para mim. Ela perguntou se eu queria brincar na área de jogos antes de irmos embora, mas eu apenas balancei minha cabeça e disse baixinho que queria ir para casa. Minha avó limpou nossa mesa e nós saímos. Quando chegamos em casa, eu ainda estava muito nervosa e senti que ia vomitar. Minha avó me perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a chorar e contei a ela sobre o homem no McDonald's e o que eu vi. Minha avó não entrou em pânico nem ficou histérica. Ela apenas me abraçou e disse: "Está tudo bem, vá brincar no seu quarto que eu vou resolver isso." Ela enxugou minhas lágrimas, me deu um Kool-Aid de mirtilo e disse para nossa cachorra, Patis, ir ao meu quarto comigo, o que ela fez. Depois que eu saí de alcance auditivo, minha avó ligou para o McDonald's e contou sobre esse cara. Acontece que ele ainda estava lá. O gerente disse à minha avó que cuidaria disso e ligaria de volta. 1 hora depois, o gerente ligou de volta e contou que eles chamaram a polícia, que chegou rapidamente e prendeu o cara. Quando a polícia mandou o homem se levantar, seu Frankie Beans ainda estavam fora de seus shorts. O gerente também disse à minha avó que ela poderia me levar de volta para pegar um mês de cupons para Happy Meals grátis. Eu tenho outra história sobre um estranho que aconteceu alguns anos depois, e dessa vez meu pai estava lá, e acredite, o que meu pai fez com ele não foi nada bonito. Mas isso é história para outra hora. Eu morava em um apartamento de habitação popular em Minnesota, e naquele momento, minha mãe e eu simplesmente não tínhamos condições de arcar com um provedor de internet real. Isso significava que eu me aproveitava da conexão sem fio desprotegida de pessoas do meu prédio. Sempre que suas conexões de internet caíam, eu era obrigado a caminhar até o McDonald's para usar o Wi-Fi gratuito disponível lá. Isso tinha se tornado algo bastante comum para mim.
Durante um desses períodos sem internet, eu estava prestes a sair do saguão do meu apartamento quando o cara que morava ao lado de mim, um homem mais velho chamado Joe, me parou antes de eu ir. Ele me disse que ele e outro dos meus vizinhos estavam indo ao McDonald's, tomar um café e que ele me compraria um se eu fosse junto. Eu pensei, por que não? Eu realmente não sabia muito sobre Joe, já que eu tendia a ficar mais na minha. Deixe-me explicar sobre Joe. Ele tinha uma corcunda com uma barriga de cerveja e uma barba grande quase pelo meio da barriga, cheia de migalhas de comida que eu só posso presumir que eram de um McBiscuit. Mas ele parecia ser um cara legal o suficiente, então eu fui junto. E depois de uma viagem em seu caminhão desgastado pelo inverno de Minnesota, eu estava feliz em chegar ao McDonald's. Finalmente tinha Wi-Fi grátis e, se Joe cumprisse sua palavra, um café grátis também. Sentei-me e liguei o laptop para absorver todo aquele Wi-Fi gratuito. Pouco depois, Joe volta com nossos cafés. Assim que ele se senta, ele começa a me perguntar com uma voz rouca. Então, garoto, já ouviu falar do DNA de Deus? Eu olhei para a tela de carregamento do Windows e perguntei, o quê? Estava totalmente confuso e pensando, ótimo, preso com mais um missionário. Ele prossegue para me informar que o DNA de Deus são as moléculas que mantêm o universo unido, sem mencionar que é o que faz os homens geneticamente superiores às mulheres. Com certeza eu não aprendi isso na aula de física, então eu o ignorei. E quando tive a chance, discretamente me mudei para outra cabine para navegar na internet em paz. Ele não pareceu notar, porque depois disso, um bando de homens barbudos e esquisitos entravam e saíam do McDonald's e conversavam com ele por cerca de 15 minutos cada vez. Só posso supor que estavam falando sobre o DNA de Deus, porque eu fiz o meu melhor para não prestar atenção. Mas Joe e seu bando de esquisitos ainda me deixaram muito desconfortável. Eu podia dizer que eles continuavam olhando para mim quando pensavam que eu não estava olhando. Tendo tido o suficiente de estranheza por uma noite, decidi sair quando ele foi ao banheiro. Aproveitei minha chance, fechei o laptop e saí para enfrentar o frio inverno de Minnesota. No caminho de volta para casa, percebi que enfrentar os elementos ainda era preferível a estar perto de um bando de esquisitos barbudos. Quase cheguei ao apartamento quando ouvi o caminhão rolando devagar e esmagando a neve. Olhei por cima do ombro e vi Joe em seu caminhão. Ao lado dele estava outro daqueles bêbados barbudos do McDonald's. Acenei para eles, mas não recebi resposta. Seja lá o que for, pensei. Fui para casa naquela noite depois daquela estranheza. Mas então, toda noite depois disso, toda vez que eu ia ao McDonald's, Joe ou um de seus esquisitos barbudos estariam lá. Eu praticamente podia sentir eles me encarando. Eles sempre pareciam desgrenhados e desalinhados, forçados a ir ao McDonald's apenas para usar a internet. Tentei evitá-los o máximo que pude. Quase parecia que eles sabiam de antemão que eu estaria lá. Considerando que todos eles tinham um relacionamento com Joe, acho muito provável que realmente soubessem. Eventualmente, alguém invadiu o apartamento de Joe e roubou sua bicicleta, levando-o a se mudar para outro lugar. Aprendi algumas coisas sobre Joe depois que ele saiu do apartamento, como o fato de ele trocar a maior parte de seu vale-alimentação por drogas todo mês e que ele regularmente dizia às mulheres do nosso prédio que queria deixar seu corpo e espírito e possuí-las enquanto dormiam, seja lá o que isso significasse. Após esse ponto, porém, vi os perseguidores do McDonald's apenas esporadicamente e depois, nunca mais. Um amigo finalmente me convenceu a compartilhar esta história, já que ele sempre me zoa com isso. Sou um homem de 23 anos na Flórida, bastante introvertido e dificilmente saio de casa. Esse encontro aconteceu há alguns meses. Era cerca de meia-noite e eu estava começando a ficar inquieto e precisava sair e apenas relaxar com alguém, então mandei uma mensagem para uma amiga especial minha. Fizemos planos de fazer nossa rotina normal de sair em um parque agradável e isolado. Fui buscá-la, passamos pelo nosso ponto e passamos algumas horas apenas conversando sobre tudo e qualquer coisa. Então ela ficou com fome. Então decidimos entrar no carro e dirigir um pouco até o McDonald's.
Viva a fast food 24 horas por 7. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Chegamos ao McDonald's e, em vez de passar pelo drive-thru, ela pediu sua comida enquanto eu ia ao banheiro lavar as mãos. Sou um pouco maníaco por limpeza. Eu realmente queria não ter ido ao banheiro naquela noite. Assim que entrei, vi um cara parado em uma daquelas coisas secadoras de mãos. Tudo bem, nada muito estranho, mas então percebi que ele estava meio curvado sobre ela e não se movia. Tanto faz, escolhi ignorá-lo. Lavei as mãos, mas então percebi que ele estava parado na única secadora do lugar. As toalhas de papel também estavam vazias. Então, tentei perguntar ao cara se ele tinha terminado de usar a secadora. Ele não responde. Completamente assustado, apenas saí e sequei as mãos na camisa, saindo do banheiro. Encontrei minha amiga e sentamos em uma mesa para comer. Talvez 20 minutos depois, estávamos voltando para o carro para voltar ao nosso lugar. Bem, minha amiga precisava usar o banheiro, então pensei que eu também poderia ir. Quer dizer, certamente aquele cara tinha que ter ido embora, certo? Errado. O cara ainda estava parado na secadora, murmurando algo para si mesmo. Entrei no box e fiz xixi, e pude ouvi-lo apertando o botão da secadora repetidamente. Lavei as mãos novamente e nem tentei me aproximar da secadora, mas o cara se move justo quando estou tentando passar por ele. Ele dá um passo para trás, bloqueando o meu caminho, e apenas me olha. Percebo que ele tem cerca de minha idade. Apenas me encara e diz: "Desculpe." Ok. Abaixei a cabeça rapidamente, disse "com licença" e corri ao redor dele para sair do banheiro. 30 segundos depois, enquanto esperava minha amiga sair do banheiro feminino, o cara sai. Ele apenas se senta em uma mesa perto de mim e fica me encarando. Minha amiga sai e percebe o estranho apenas me encarando. Ela brinca perguntando se fiz um novo amigo lá dentro. Apenas balancei a cabeça para ela e tentei levá-la para o carro sem deixar óbvio que eu queria correr daquele cara. E então ele faz a coisa mais estranha. Começa a dar uma risada maluca, tipo a risada do Coringa. Estou pensando comigo mesmo: caramba, esse drogado maluco vai fazer algo ruim. Ele então apenas parou de repente, olhou para os meus pés e disse: "Belos sapatos, Osiris." Osiris é uma marca de sapato, a propósito. Consegui gaguejar. "Oh, obrigado." E andei rapidamente para o carro. Enquanto minha amiga e eu entrávamos no carro, vimos o cara nos encarando de dentro do McDonald's, apenas me encarando com um olhar mortal. Ele então se levanta e começa a correr em nossa direção. Ele não estava correndo, mas estava andando rápido. Ele empurra com toda a força as duas portas do McDonald's e vem direto na nossa direção. Agora ele parece zangado. Saí do estacionamento tão rápido que ainda bem que as ruas estavam vazias. Minha amiga e eu voltamos ao nosso lugar e ficamos mais um pouco. Todo o carro que víamos ao longe, eu ficava pirando, esperando que fosse aquele cara estranho nos seguindo. Minha amiga me zoou por isso a noite inteira, e ainda me zoa até hoje sobre como fiz amizade com o estranho no banheiro que gostou dos meus sapatos.